Estamos aqui para apresentar mais uma aula sobre o assunto diagnóstico diferencial em fisioterapia e hoje a última parte do assunto entrevista, introdução à entrevista. Neste módulo e último, nós iremos aprender sobre perguntas essenciais para mulheres e homens, encaminhamento médico, informação do paciente internado no hospital e dentro deste tópico, falar um pouquinho sobre o prontuário médico e avaliação da enfermagem. Todos estes tópicos fazem parte ainda da entrevista essencial. Então, quando vamos questionar as mulheres, devemos perguntar sobre algum distúrbio ginecológico que ela apresentou no passado ou no presente. Ou seja, a presença de dor na região lombar, nos quadris, na pelve, na região inguinal ou na articulação sacroiliaca. Qualquer mulher que tenha dor ou sintomas em uma ou mais dessas áreas que eu citei deve ser examinada para possíveis doenças sistêmicas. Importante também que qualquer mulher com história familiar ou pessoal positiva de câncer deve ser triada para doenças clínicas, mesmo que os sintomas atuais possam ser atribuídos a uma causa musculoesquelética conhecida. Então, estar atentos, por exemplo, se a paciente tem uma história familiar pessoal positiva de câncer e ela está com uma dor no ombro, por exemplo, devemos então suspeitar de ser uma causa além de uma musculoesquelética. Sobre a menopausa, a idade normal que acontece é entre 48 a 54 anos. E podemos definir que isso aconteceu quando existe uma interrupção de 12 meses consecutivos sem a menstruação. Se a paciente diz que entrou na menopausa e está na menopausa há bastante tempo, mas aconteceu algum sangramento uterino espontâneo após esse período da menopausa, então considere que esse sangramento é anormal e precisa de um acompanhamento médico. A paciente que foi submetida a uma oforectomia, que é a remoção dos ovários, causa menopausa imediata, independente da idade da mulher. E se a oforectomia aconteceu precocemente, ou seja, antes dos 30 anos, então duplica o risco dessa paciente desenvolver osteoporose. Perguntar também sobre história clínica pregressa, ou seja, trabalho de parto passados e métodos de nascimento, procedimentos cirúrgicos passados, se tem história de continência, se teve doenças sexualmente transmissíveis ou doenças inflamatórias pélvicas e também história de osteoporose ou fraturas por compressão. Por que gravidez e parto é importante dentro do histórico da entrevista? Porque durante a gravidez e o parto, e também 7 a 10 dias antes do início da menstruação, o hormônio vai produzir o corpo vai produzir o hormônio relaxina, que é secretado pelo corpo lúteo. E esse hormônio relaxina, ele aumenta o alongamento dos ligamentos, levando-os ao ponto máximo, e o que tem um efeito também no relaxamento das articulações, e isso vai aumentar as chances de lesões nessa paciente. Também, mulheres que tenham tido várias gestações ou mulheres multíparas podem ter dores sacroiliacas ou dores lombares associadas com tônus abdominal deficitário e frouxidão ligamentar. Também essas mulheres possuem o risco de desenvolver dor crônica nas costas após o parto. E isso pode duplicar entre mulheres que receberam anestesia epidural durante o parto. Atenção também para mulheres que tiveram abortos, tá? Essas mulheres, essas pacientes podem procurar cuidados médicos meses ou anos depois, com uma variedade de sintomas físicos e psicológicos, conhecidos como síndrome pós-aborto ou síndrome de sobreviventes pós-aborto. Essa síndrome está dentro de uma subsérie de distúrbios de estresse pós-traumático. Então, com essas informações, a paciente é indicada a ter um acompanhamento médico se ela apresenta dor nos quadris, uma dor sacroiliaca, dor pélvica ou dor nas regiões inguinal ou lombar sem causas traumáticas
E essa sintomatologia associada à febre ou sudorese noturna. Então, essa paciente merece uma avaliação ginecológica. Também, como já foi dito, história positiva pessoal ou familiar de câncer de mama, mas presença de dor de causa desconhecida no peito ou no ombro, como eu mencionei. Então, essa paciente também merece acompanhamento médico. Se a paciente é hipertensa e ainda faz uso de pílulas anticoncepcionais, merece acompanhamento médico. E, como já foi dito, qualquer sangramento uterino espontâneo depois da menopausa também merece acompanhamento médico. E quanto aos homens? Pergunta então para os homens. Investigue sintomas relacionados à região inguinal, à região lombar, aos quadris e à articulação sacroiliaca. Com esses sintomas, esse paciente merece ser acompanhamento médico. Que tipo de perguntas devemos fazer durante a entrevista? Então, pergunte ao paciente se ele tem dificuldade para urinar, se já eliminou sangue na urina, se já sentiu dor, queimação ou desconforto ao urinar, se sente que a bexiga não está se esvaziando completamente, se teve alguma pedra nos rins, infecção renal ou na bexiga, ou se alguém já disse a ele que tem algum tipo de hérnia ou ele acha que tem alguma hérnia. Então, exemplos de questionamentos para os homens. Lembrando novamente esse quadro que já foi apresentado sobre os sintomas constitucionais, padrão de sintomas e sinais de sintomas associados, todos eles indicam a necessidade de um encaminhamento médico. Ou seja, sintomas constitucionais são estes: a febre, diaforese, sudorese noturna, náusea, vômitos, diarreia, palidez, tontura, fadiga e perda de peso. Já os sinais e sintomas associados a estes sintomas e também ao padrão de sintomas, que é essa tabela do meio, então já são estes: dor ao urinar, sangue na urina, taquicardia, bradicardia, dificuldades para engolir, dispneia, mudanças na visão, rouquidão e palpitações cardíacas. E investigar também o padrão desses sintomas, que está relacionado à presença de dor, a descrição da dor, sintomas bilaterais como edema, baqueteamento, dormência, formigamento, mudanças no leito unguial, história de menstruação anormal, alívio de sintomas, a questão da menstruação. E agora o paciente está internado no hospital. É importante você realizar uma boa coleta de informações do prontuário e mesmo também fazer o seu registro correto no prontuário. Então, informações importantes estão relacionadas à idade do paciente, o diagnóstico que ele tem, relatos de cirurgias anteriores, anotações do próprio médico sobre o estado clínico do paciente, condição cirúrgica, pós-cirúrgica ou pré-cirúrgica, problemas associados ou adicionais relevantes para a fisioterapia. Veja também os medicamentos que o paciente está utilizando, as restrições, se é um paciente que pode se colocar de pé, se pode deambular, se pode realizar algum tipo de atividade ou não pode realizar fisioterapia. Analisar resultados laboratoriais e também, obviamente, os sinais vitais. Então, o relatório médico, ou seja, o prontuário, ele deve ser minuciosamente verificado quanto às ordens, ou melhor, as recomendações pré- e pós-operatórias. Então, o paciente, por exemplo, ele foi tratado pela fisioterapia antes da cirurgia, foi visado a marcha para esse paciente, a amplitude de movimentos ou teve outras avaliações subjetivas. Houve alguma condição pré-operatória que não foi relacionada? Atenção quanto ao posicionamento do paciente no período anestésico, porque o período prolongado na posição, por exemplo, de litotomia, que é este que está apresentado na figura, ou seja, o paciente que encontra-se em decúbito dorsal com as pernas flexionadas sobre as coxas, também flexionadas sobre o abdômen e abduzidas. Esta posição resulta frequentemente em queixas musculoesqueléticas residuais. Essa posição de litotomia, como eu mencionei, para homens e mulheres, por exemplo, durante a laparoscopia, ou seja, que é o exame da cavidade peritoneal,
pode aumentar o risco de os pacientes sofrerem tromboflebite, em virtude da redução do fluxo sanguíneo para as pernas durante a cirurgia. Existem outras também posições anestésicas que merecem atenção, mas nesta aula eu citaria apenas a litotomia. Continuando sobre, então, informações do paciente em relação ao prontuário. Veja quais são os planos atuais de tratamento médico a curto e longo prazo. Se há alguma contraindicação conhecida ou relacionada para o tratamento fisioterápico. E também se o paciente tem alguma limitação quanto à descarga de peso. Também é importante verificar quanto à presença de morbidades, ou seja, problemas associados ou adicionais ao diagnóstico primário. É um paciente diabético, tem uma doença cardíaca, doença vascular periférica, é um pneumopata, né? Dentro dessa história de problemas associados e presença de morbidades, há queixas de qualquer natureza que possam afetar o exercício, a realização da fisioterapia, por exemplo, dispneia, taquicardia, fadiga, febre ou anemia, por exemplo. E os valores laboratoriais e os sinais vitais também devem ser revisados. E, por exemplo, o paciente está anêmico. Os pacientes anêmicos, eles podem demonstrar um aumento normal da frequência cardíaca em repouso, tá? O paciente anêmico pode ter um aumento da frequência cardíaca, mesmo em repouso. E por essa questão, é um paciente que merece ser monitorizado durante os exercícios. Também devemos conversar com a enfermagem, tá? Ter um bom entrosamento, um relacionamento com o colega. E conversar com o colega a respeito da condição clínica do paciente, presença de dor, condição física, a orientação do paciente, se é um paciente que está lúcido, está sonolento, tá? Se é um paciente cooperativo e também o plano de alta. O corpo de enfermagem, geralmente ele está muito cônscio da condição clínica e física atual do paciente. Então é importante ter sempre este contato, essa conversa com eles. Então, converse com o seu colega da enfermagem sobre qual é a avaliação dela ou dele, do colega, sobre o nível de dor deste paciente e a tolerância à dor. Pergunte se ele já esteve de pé, o paciente já esteve de pé, e quanto tempo que o paciente esteve em pé, ou sentado, ou caminhando, qual a distância que o paciente caminhou e quanto de assistência que o paciente precisou para realizar a caminhada, ou ficar em pé. Então, gente, este foi o nosso assunto, diagnóstico diferencial em fisioterapia em relação à entrevista. Agradeço a atenção de todos. Muito obrigada.